9 de abril de 2014. Hoje tem tricolor em campo. Alexandre Pato estreia pelo São Paulo no Morumbi em partida que vale vaga na próxima fase da Copa do Brasil. Ele voltou. Adriano balança as redes, mas Atlético Paranaense perde para o The Strongest e está fora da Libertadores. Hoje tem mais brasileiros em campo. Cariocas e mineiros lutam por boas colocações e vagas na próxima fase. Veja também a empolgação da cidade de Itu com a decisão do Paulistão e os preparativos do Peixe para a batalha que vale o título do estadual. E ainda, Bernardinho leva melhor no duelo com Zé Roberto Guimarães pela Superliga Feminina. Olá, ótima noite para você. O Gazeta Esportiva começa falando da Copa do Brasil. Com Alexandre Pato em campo pela primeira vez com a camisa do São Paulo no Morumbi, o tricolor enfrenta o CSA precisando de uma vitória para seguir na competição. O repórter Osmar Garrafa acompanhou o último treino do tricolor. Confira. O São Paulo decide logo mais à noite contra o CSA no Morumbi seu futuro na Copa do Brasil. Mas na concorrida entrevista coletiva do técnico Muricy Ramalho, os assuntos foram diversos. Sobre o afastamento de Fabrício e Clemente Rodrigues, que estão fora dos planos para esta temporada, o treinador evitou polemizar. Acontece que foi uma decisão da diretoria da comissão técnica e é isso que foi resolvido. Sobre a dispensa do zagueiro Roger Carvalho, o motivo foi de ordem clínica e física. A contusão que ele teve foi muito séria e aí perdeu tempo com isso. E num time grande não tem tempo, o jogador tem que jogar e na primeira que jogar tem que jogar bem, porque é assim que funciona, infelizmente, né? O certo era ele ter mais tempo para jogar, mas só que campeonato em andamento, você precisando ganhar jogo e ali a falta de ritmo dele foi notado. Sobre a partida desta noite contra o CSA, o São Paulo, como venceu o jogo da ida por 1-0, joga por um simples empate para avançar à próxima fase da Copa do Brasil. Mas o técnico Muricy Ramalho, tendo como base as surpresas que rondaram e ainda continuam rondando o Campeonato Paulista, avisa que o tricolor tem que tomar muito cuidado na partida desta noite. Todos os jogos são perigosos, não tem facilidade, né? A gente está vendo aí em todos os campeonatos, a estaduais está dando uma amostra disso. Então, é um jogo difícil que a gente tem que, se um time vem fechado, a gente são profissionais, a gente tem que respeitar e é assim que a gente vai encarar o adversário. Para a partida dessa noite, a principal novidade da equipe será a entrada de Pato em lugar de Pabon. E Muricy fez questão de afirmar que Alexandre Pato está, a partir de hoje, recebendo mais uma oportunidade para demonstrar que é mesmo um jogador diferenciado. Agora depende muito, né? Não é só dele saber jogar futebol, ele sempre querer mais, né? Se a gente está devendo alguma coisa, o cara tem que dar mais, né? Então, ele teve todas as oportunidades que você falou, né? E está na hora realmente dele, né, dar uma mudada na carreira dele, né? Para ele um dia voltar à seleção brasileira, né? Porque o que todos nós sempre falamos é nisso, né? Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva. O Muricy Ramalho, mais uma vez, pôs o dedo na ferida. Foi muito sensato ao avaliar o Pato. Obviamente, a gente sabe do potencial técnico que tem o Alexandre Pato. Ele surgiu como uma grande revelação, candidato, inclusive, ou havia a perspectiva de, com o futuro, com o crescimento dele, brigar para ser um dos melhores no mundo. E aí vieram as contusões e ele não conseguiu alavancar a carreira. E depois, quando ele veio para o Corinthians, realmente a gente via no Pato um jogador técnico, mas não muito aguerrido. Quer dizer, faltava motivação. Aí teve chance na seleção brasileira. Eu me lembro que na última partida que ele foi convocado, o Filipão deu chance para ele e para o Lucas. Jogaram os primeiros 45 minutos de um amistoso. Quase nada aconteceu. Então, o que falta para o Alexandre Pato é motivação, é vibração, pelo menos. Isso aparentemente. Talvez até exista essa motivação internamente, mas a gente não vê. Então, que ele agora, num novo momento, com a camisa do São Paulo, possa estar motivado
para render aquilo que nós esperamos dele. E nós não esperamos dele porque superestimamos a expectativa em cima do Alexandre Pato. Veja quanto o Corinthians pagou para tê-lo. O Corinthians que ainda paga metade do salário dele no São Paulo, é um jogador muito valorizado. Então depende dele agora mostrar realmente que vale tudo isso e que não foi uma loucura contratá-lo por esse montante, Chico. Boa noite. Boa noite. Bom, quem fez a... Boa noite, Celso. Boa noite, Michele. Boa noite. Eu estava sendo mal educado com a mulher mais bonita da televisão brasileira. Obrigada. Michele Janela. Então, é o seguinte, vejam bem. Quem fez a bobagem de contratar o Pato foi o Corinthians, não foi o São Paulo. Né? O São Paulo entrou nessa para ver se recuperava o Pato. Então, o que vier para o São Paulo é lucro. Eu acho que, nesse aspecto, não é importante. Eu acho que o mais importante de tudo é o Muricy fazer esse time de São Paulo jogar bola. Que até agora o Muricy só fez uma coisa no São Paulo: salvar o São Paulo de rebaixamento ano passado. Que já foi uma grande coisa. Foi uma grande coisa, mas foi o que o Muricy conseguiu fazer. Até agora ele chegou aí e parou. Então, acho que está na hora do Muricy também começar a mostrar por que chegou. Né? Então, isso que ele falou para o Pato, vale para ele também. Né? E para a nova diretoria de São Paulo que vai assumir. Tem que cobrar também o Muricy. Tem que ser cobrado também. Porque esse segundo jogo que vai ter hoje, que é da Copa do Brasil, era para não ter se o São Paulo fizesse o que fez o Corinthians. Eliminou o segundo jogo. Aliás, foi o único time grande de São Paulo que fez isso. Os outros não conseguiram. A propósito, só uma correção. São Paulo venceu o primeiro jogo por 1-0, então basta um empate hoje para se classificar. Sim, mas era para eliminar o time dos caras. O time dos caras é ruim. Né? É um time que não tem expressão nenhuma. E o São Paulo não conseguiu fazer 2 gols, os caras. O Corinthians, caindo aos pedaços, foi lá e fez. Né? Ah, mas o adversário do Corinthians era mais fácil. Não tem o adversário mais forte, mais fraco. Esses caras são tudo do mesmo nível nessa fase. Então tem que ir lá e ganhar. Coisa que o Santos não conseguiu, coisa que o Palmeiras não conseguiu. Conseguiu aqui depois, né? E o São Paulo não conseguiu. Então, quer dizer, está na hora do Muricy Ramalho começar a se questionar. A enquete de hoje do site gazetesportiva.net é sobre o duelo desta noite no Morumbi. Quem se classifica para a próxima fase da Copa do Brasil? O São Paulo ou o CSA de Alagoas? Celso. São Paulo. Indiscutivelmente São Paulo. Você está se desfazendo do time de Alagoas? Não estou desfazendo. Eu só acho que o São Paulo vai ganhar. Você foi muito contundente na sua... Fui, porque eu acho que o São Paulo vai ganhar. Então você já viu, né, Chico? Ué. Michele Janela, você sabe muito bem que meu pai era alagoano. E bicho cabra retado. Certo, Toninho? Cabra da peste. Toninho também é alagoano, né, Toninho? É alagoano? O que é? Cearense. Então, a lógica me indica que ganha o São Paulo, mas o meu sangue borbulha. No meu sangue corre, nas minhas veias, corre sangue alagoano. As veias de Lampião. Salto às vezes de Lampião. Nem sei se o Lampião era, acho que era baiano, né? Sei lá. Bom, mas não importa. Me salta o sangue nordestino. Então eu vou torcer para quem? O CSA. Lógico, vai dar CSA 7-0. Muito bem. E você, Michele Janela? Eu acho que vai dar São Paulo. São Paulo. Mas... Está menosprezando o CSA? Não estou menosprezando de forma alguma, porque eu tenho um grande carinho pelo todo o povo de Alagoas. É verdade, você já até namorou os caras de lá, né? Não, mas já deixa pra lá. Bom, segue o jogo, melhor assim. Você falou que era da Bahia, Celso? Eu falei. Não, ele falou, eu não falei nada. Eu não Você me fez pronunciei. assim, Não, você ele não se induziu pronunciou. o Chico a erro, Eu induzi. porque o Lampião é de Pernambuco. Qual é o seu problema comigo? Opa, tá certo. O Lampião é de Pernambuco. E olha que eu dei até bolinho pra ela hoje, adocei Você a sabe vida de uma dela, coisa? mas Meu não há pai- Cristo o que meu pai amoleça esse nasceu coração. em Pernambuco, foi criado em Alagoas. Então tá vendo o que eu estou te falando. Então, tem tudo a ver. Então agora, mais ainda, 8-0 pro E a CSA. sua mãe, ela é armênia e seu avô polonês. Não, o meu avô era, por parte de mãe, era austríaco. Austríaco. E a minha avó era polonesa. Polonesa. Então, quer dizer, eles se conheceram e casaram e aí vai, né? E aí, bom, muito Por amor. parte de mãe. Por parte de pai, Então esse seu o meu avô sangue, era holandês então esse seu sangue e a minha avó era cabocla. tá meio... Tá meio misturado, mas borbulha, viu? Nordestino. Ferve às vezes. Ferve! Se ferve! Nordestino peruano. Ferve! Libertadores, o Quase Atlético... Sidney Magal, meu sangue ferve por Por você. você. Eu O sinto Celso vai Magal, que cantar. acho que é de Alagoas, não é?
Não tenho a menor ideia. Já a gente verifica no oráculo. Sandra Rosa Madalena. Meu Deus do céu. Canta, Celso. O Atlético Paranaense não resistiu à altitude de 3.600 metros de La Paz e, além de perder do The Strongest por 2-1, foi também eliminado da competição. Ai, que tristeza. Veja os gols. Com Adriano entre os titulares, o Atlético Paranaense conseguiu segurar o ataque do Strongest até os 38 minutos, quando o Manuel cabeceou contra o próprio gol. 1-0. No último lance do primeiro tempo, Marcelo cruzou e o Imperador estava lá para empurrar a bola para a rede. Há 772 dias, Adriano não marcava um gol. Tudo igual em La Paz, 1-1. Mas logo aos 9 minutos da segunda etapa, Solís deixou o dele e decretou a eliminação do Atlético Paranaense da Libertadores. Depois de 20 anos, o Strongest chega à segunda fase do torneio sul-americano. Olha, feliz pelo Adriano, que depois que ele passou pelo Corinthians, ele ganhou a minha consideração, foi campeão brasileiro pelo Corinthians, camisa 10. Aquele gol contra o Atlético Mineiro, né? No Pacaembu, passe do Sheik. Muito legal, gol de entrada do Pacaembu. Tenho boas recordações do Adriano, torço muito pelo Adriano, mas infelizmente o Atlético Paranaense vai de mal a pior, né? E olha o gol do Adriano aí. Um gol que ele só tinha feito aquele gol pelo Corinthians, né? E marcou isso aí praticamente sem goleiro. E aquele gol teve mais trabalho, né? Que ele bateu meio cruzado, botava meio sem ângulo e tal. Então, por esse gol, legal. Mas pela desclassificação do Atlético, horrível, né? Perder por The Strongest é brincadeira, né? É a mesma coisa que o Santos aí, perdeu o campeonato pro Ituano. Se acontecer isso, pode fechar o Santos. Não, mas lá tem o componente da altitude, né, Chico? A altitude atrapalha e muito. Olha, a altitude, quem sabe, é o Vampeta. O Vampeta uma vez falou para mim assim, Chico, quando o Brasil tinha aqueles timaços de seleção brasileira, ia lá, metia 6-1, 7-1, ninguém falava de altitude. Quando os caras começaram a equilibrar e os jogadores brasileiros começaram a perder enfim, descobriram o jeito do Brasil jogar, o que acontece? Aí entrou a altitude. Ele disse para mim, não existe nada, não influencia, mas não... Não existem estudos faz você esquecer a técnica. Imagina, a técnica claro você tem em qualquer lugar, na altitude, na areia, no chão, na terra, em qualquer lugar. Não, afeta sim, Chico. Por exemplo, a gente mesmo, eu recentemente até pude provar isso, senti isso na pele. No Chile, na montanha, um pouco mais alto, já dava dor de cabeça. Não, mas você estava bebendo vinho. Que bebendo vinho? Para, enfim, a altitude já é cientificamente comprovado. Mas o vinho ajuda, né? O efeito da altitude prejudica. Para quem não está acostumado, prejudica. Eu acho que isso atrapalhou o Atlético, sim. E o que é o futebol? O Atlético tinha ali melhor campanha entre os brasileiros em determinado momento, foi o primeiro a ser eliminado. Hoje, o bicho vai pegar para outros clubes brasileiros, mas sobre isso a gente fala daqui a pouquinho. E mais 3 partidas aconteceram ontem pela Libertadores. No grupo 1, o Vélez Sarsfield venceu o Universitário do Peru por 1-0 e garantiu a classificação para a próxima fase junto com o The Strongest. Já no grupo 3, as vagas ficaram com o Lanús, que empatou com o Higgins no Chile em 0-0, e o Cerro Porteño, que ganhou do Deportivo Cali por 3-2 em Assunção. Veja os gols. Pelo grupo 1, o Vélez Sarsfield venceu o já eliminado Universitário do Peru com um gol de extrema categoria de Nani. Toque de calcanhar na saída do goleiro. O time argentino passou às oitavas de final como líder do grupo com 15 pontos ganhos. No Paraguai, o Cerro Porteño precisava da vitória para garantir a classificação e começou mal. Marugo fez 1-0 o Deportivo Cali. Ainda no primeiro tempo, Corujo Dias deixou tudo igual em Assunción. 7 minutos depois, Guissa virou o placar a favor dos paraguaios. Já na etapa final, o Murillo colocou fogo na partida, fazendo o segundo do time da Colômbia. Mas aos 34 minutos, Júlio dos Santos fez o dele e assegurou a vaga do Cerro à próxima fase. 3-2. Hoje tem mais clubes brasileiros na Libertadores. No Maracanã, o Flamengo recebe o León do México em duelo direto pela vaga nas oitavas de final. E na Argentina do Celso Cardoso, o Botafogo tem uma parada duríssima, pegando o embalado São Lourenço do Papa, líder do campeonato argentino. O Botafogo terá uma missão muito difícil logo mais às 10 da noite pelo Grupo 2 da Copa Libertadores da América. Bater o atual campeão argentino, o São Lourenço, na casa deles, o estádio Nuevo Gasômetro.
Só a vitória garante o Clube da Estrela Solitária na próxima fase da competição, sem precisar de outros resultados. E a principal arma da equipe para esse desafio é a volta do atacante argentino El Tanque Ferreira, jogador que conhece muito bem o palco da partida. Conheço o campo, já joguei aqui várias vezes. O campo é grande, o que pode nos ajudar, já que estamos acostumados a jogar em gramados maiores. Jogamos em Quito, onde o campo era menor. Vamos ter que aproveitar as dimensões para controlar a partida. Sem o volante Marcelo Matos e o lateral Edilson, o elenco do Botafogo sabe muito bem das dificuldades de enfrentar uma equipe embalada pelos bons resultados. A receita para conter o ímpeto do São Lourenço está na ponta da língua. Nós sabemos que vai ser um campo complicado, que eles vão tentar pressionar desde o início do jogo, mas nós temos que tentar roubar a bola, tentar ter o domínio do jogo, diminuir o ritmo deles nos primeiros minutos quando eles virão para cima e depois fazer o que fazemos sempre, jogar o nosso jogo. Já a tarefa do Flamengo é um pouco menos complicada no grupo 7 do torneio continental. A vitória também é o único resultado que garante o rubro-negro na próxima fase da competição, sem depender dos outros jogos. Mas a partida será em casa, com o retorno do meio-elano e dos laterais André Santos e Léo Moura. O capitão agradeceu aos companheiros que seguraram a barra durante a ausência. Os jogadores que entraram ali, no momento para me substituir, como a gente sempre fala no futebol, deram a vida para isso. Então, a gente tem que agradecer sim, porque são jogadores que quando precisa está sempre disposto, e o Flamengo cada vez vai ficando mais forte com isso. E a receita para avançar na competição é voltar a exibir o espírito guerreiro mostrado na Copa do Brasil do ano passado. Pode ter certeza que a equipe já está da mesma forma, pelos treinamentos, pela seriedade. Eu acho que pela atitude que demonstramos no jogo do Emelec, pode ter certeza que não vai ser nada fácil para a equipe adversária. Os rivais mineiros também jogam esta noite pela Libertadores. Enquanto o Galo luta pela primeira posição no grupo 4, o Cruzeiro precisa da vitória para se manter vivo na competição. Veja como as equipes se prepararam. Dagoberto é a grande novidade do time do Cruzeiro para o jogo decisivo de daqui a pouco, às 10 horas, no Mineirão, contra o Real Garcilasso, pela última rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A companhia do artilheiro do novo Mineirão no ataque da Raposa agradou a Júlio Batista. É importante, às vezes eu acabo ficando realmente um pouco, quando jogo na frente, um pouco isolado, então sempre a ajuda de mais um jogador para poder não estar tão sozinho, acho que é importante. A tarefa do Clube Azul das Minas Gerais é bem complicada. Para se classificar sem depender do resultado de Defensor e Universidade do Chile, que se enfrentam no mesmo horário em Montevidéu, os atuais campeões brasileiros precisam vencer os peruanos essa noite por 3 gols de diferença, mas o experiente Júlio Batista é perito em missões impossíveis. E jogos que que me marcaram bastante, no caso até da seleção brasileira, quando todo mundo falava que era impossível a gente ganhar da Argentina. E a gente acabou ganhando de 3-0 e não deu chance para a Argentina. Então acho que sempre quando existe essa coisa que está muito difícil, que não vai conseguir, eu acho que os jogadores conseguem tirar uma força que eu não sei explicar, mas é uma força que o grupo cria ela naquele momento e transfere para dentro de campo, que eu acho que é o que a gente tem que fazer. Já no rival Atlético Mineiro, a situação para garantir a vaga na próxima fase da competição continental é mais fácil. O Galo encara amanhã o Zamora da Venezuela às 5h30 da tarde no Independência. E um simples empate classifica o time na primeira colocação. Contudo, jogadores como Fernandinho querem a vitória. Jogando em casa, a gente tem que impor o nosso ritmo. É um adversário que cresceu durante essa primeira fase, mas a nossa equipe tem tudo para vencer. Acho que o ritmo melhora a cada jogo, a cada treino. Acho que isso é importante, vencer em casa e passar a próxima fase com a vitória, para que nos deixe mais tranquilo. Os atuais campeões da América apresentaram ontem um reforço de nível europeu e não é o francês Nicolas Anelka. O lateral Emerson Conceição, pouco conhecido dos brasileiros, saiu cedo do país e foi tentar a sorte no velho continente. Saí com 17 anos,
fui tentar sorte lá fora e, graças a Deus, tudo correu bem. Fiquei a maior parte da minha carreira no Lille, quase 7 anos. Depois me transferi para o Benfica e assim foi uma passagem curta, aí para a Turquia, tudo, e agora o Rennes, mas é verdade que o futebol brasileiro deu uma boa evoluída, grandes jogadores de nome internacionais. Então, tenho muito que agradecer à diretoria do Galo por ter abrido as portas, por ter me dado essa oportunidade. Fico muito agradecido e agora fazer o meu melhor para poder estar à disposição do grupo. Para o duelo de amanhã, a grande baixa do time de Paulo Autuori deve ser o craque Ronaldinho Gaúcho, contundido. Bom, sobre os jogos de hoje, o Flamengo precisa de uma vitória. Acho que a situação do Flamengo não é fácil, mas dá para se classificar. O Botafogo tem uma missão muito difícil. Ganhar do São Lourenço lá da Argentina não vai ser nada fácil, como diria a Michele, o time do Papa. É líder do campeonato argentino, joga em casa e é o favorito nesse confronto. E o Cruzeiro meio que renasceu das cinzas. Depende de outro resultado, mas precisa fazer a parte dele e vencer o jogo no estádio do Mineirão. Potencial para isso, o Cruzeiro tem. O mais difícil ele já fez. Foi vencer a Universidade do Chile lá em Santiago. Playoffs do Novo Basquete Brasil. Ontem em Minas Gerais, o Uberlândia bateu Franca por 69-67 e empatou a série em 1-1. O próximo confronto acontecerá em Franca no dia 12. Hoje a bola sobe em mais 3 duelos das oitavas de final. Daqui a pouco, às 7 da noite, tem Pinheiros e Mogi das Cruzes. Às 8 tem São José e Palmeiras. No mesmo horário, o Bauru encara o basquete cearense. Superliga Feminina de Vôlei, o confronto entre os técnicos José Roberto Guimarães e Bernardinho deu vitória do Rio de Janeiro diante do Campinas no primeiro jogo da semifinal. Veja na reportagem de Fernando Gavini. Os dois maiores técnicos da história do vôlei nacional. De um lado, 3 títulos mundiais, 5 medalhas olímpicas, uma delas de ouro. Do outro, o único tricampeão olímpico da história do esporte brasileiro. Tive a oportunidade de treinar com os dois, assim, né? Eu tive essa honra, digamos assim. E os dois, para mim, são os melhores do mundo, realmente. Não é à toa que eles têm esse número de títulos, né? Tanto Olimpíada quanto Mundial. São dois baita treinadores. Pessoas contribuintes diretamente para o sucesso do esporte no nosso país, eu não falo nem do vôlei, porque o voleibol se tornou uma referência através dos títulos, mas também da postura desses dois caras. O curioso é que José Roberto Guimarães e Bernardinho não se enfrentavam num confronto de playoffs há 9 anos. A última vez foi na final da Superliga de 2005. E o então time do Zé Roberto, Osasco, venceu o Rio de Janeiro e foi campeão. De lá para cá, Bernardinho levou a equipe carioca a todas as finais, sempre contra Osasco, e venceu 6 delas. Nesse período, Zé Roberto passou 6 anos fora do país, 5 na Itália e 1 na Turquia, e só voltou ao vôlei brasileiro em 2012 para montar o time de Campinas. Mas a despedida está próxima. Depois da Superliga, o técnico vai deixar o comando do time para se dedicar à seleção feminina. O sonho é se despedir com o título. Bom, seria um grande desejo, eu acho, lógico, para coroar o trabalho. Agora, de uma maneira ou de outra, vai ser dessa forma, né? Nós já conversamos a respeito disso. Eu tenho uma prioridade com a seleção até 2016 e vai ser dessa maneira. Talento e capacidade tanto fora quanto dentro da quadra. De volta depois de um longo tempo machucada, Fofão fez Mihailovic brilhar. A mão certeira da Sérvia fez a diferença. Mas Campinas respondia com Natália e com a americana Christie. Tanto equilíbrio que nenhum dos 2 primeiros sets terminou nos 21 pontos regulamentares. Mas em ambos, o Rio de Janeiro levou a vantagem. Venceu por 25-23 e por 30-28. Vantagem que deixou o time à vontade para disparar no placar e vencer o terceiro set por 21-13. Inesperado,
mas um 3-0 atípico. O primeiro e segundo set poderia ir para lá e para cá, ou seja, é um 3-0 que esconde um pouco o jogo realmente foi. Na exceção do terceiro set, podia ter ficado 2-0 para Campinas no início do jogo, ou 1-1, que seria tudo normal pelo andamento dos sets. Apenas no terceiro que a gente conseguiu abrir uma frente. No terceiro set não teve jogo, quer dizer, elas saíram na frente e depois sustentaram até o final. Mas vamos embora, temos que levantar a cabeça e ainda não está definido nada, nós temos chance. Muito bem, você perdeu alguma reportagem aqui no Gazeta Esportiva, quer rever algum programa? O conteúdo que você vê na televisão também está no YouTube. O endereço do nosso canal é youtube.com/agazetaesportiva.tv. Mandando um beijo para o Quinho, para o Ray Almeida de Boa Vista, Roraima, que nos assiste, Geraldo Ottoni, nome de rua, hein? Jefferson, Dona Helene e a cachorrinha Brenda de Ubatuba e o Valdevino de Tatuí. E também queria deixar, não me pergunte o sobrenome porque eu não sei. Ai, um beijo para a Adriana e para o pai dela, Oswaldo, que acompanham sempre o Gazeta Esportiva. Você mandou ontem? Não, era outra pessoa. Quem é? Adriana? Quando era José Carlos Martino e Stephanie. Hoje é diferente. É quem hoje? Adriana e o pai dela, Oswaldo. E para Débora Rodrigues, que não é a Sem Terra, que deixou para mim ali uma lembrancinha de dia do jornalista. Muito obrigado. E já que você falou em Débora, um beijo para Débora Menezes. Faz tempo que eu não vejo ela. É verdade, um beijo para ela. Débora Menezes trabalhou com a gente aqui, né? Deve estar no interior aí, né? Uma simpatia de pessoa. Um amor. Muito, muito legal a Débora Menezes. Você tem um recado pra gente? Isso mesmo. Hora de falar do Corinthians do Chico Lang, que confirmou na última segunda-feira a contratação do meio-campo Elias. O Chico Lang cantou essa bola, cantou. Todo mundo falou que não ia ter contratação. O Chico Lang falou lá no Hangout, falou que ia ter Elias sim. Principal reforço para a sequência dessa temporada, ele desembarcou ontem à noite em São Paulo e falou da expectativa de voltar a vestir a camisa do Timão. A novela Elias, que se arrastava desde o final do ano passado, chegou a um final feliz para a torcida corintiana na última segunda-feira, quando o clube do Parque São Jorge anunciou a contratação do volante junto ao Sporting de Portugal. E o protagonista desta trama já chegou a São Paulo para se juntar ao bando de loucos. Graças a Deus, né? Ficou tudo resolvido. Felizmente não foi no tempo que a gente queria, mas acho que Deus sabe todas as coisas, fez essa transferência no momento certo, então estou muito feliz. Agora é retribuir todo o carinho do torcedor que teve comigo, dentro de campo, mostrando meu futebol. Para voltar a ser feliz, você tem que fazer de tudo. Estava num momento infeliz, mas graças a Deus já superei. Agora é dar a volta por cima mais uma vez. Minha vida foi feita de voltas por cima. Então eu tinha que escolher, acho que abrir mão para ser feliz ou ficar com aquela dívida astronômica e ficar lá sem jogar. Então, preferi abrir mão. O Corinthians abriu as portas para mim novamente, só tenho que agradecer. Elias ganhou projeção internacional durante a primeira passagem pelo Corinthians entre 2008 e 2010, quando marcou 24 gols com a camisa alvinegra. Mas o volante adverte que hoje é um jogador diferente. Isso eu sempre falo, né? A gente perde algumas coisas, só que adquire outras. Acho que ganhei muita experiência, muita disciplina tática. Aprendi muita coisa lá fora, só que também perdi velocidade, perdi aquela dinâmica, mas a gente supera isso, tenta superar isso com conhecimento tático, com disciplina. E quis o destino que Elias chegasse ao Corinthians para substituir o próprio substituto, Paulinho. Já até falei com ele me desejou boa sorte, a gente se fala sempre. É um amigo, um filho que eu tive cedo, então vai ser difícil, mas a gente vai trabalhar para isso. Com algumas caras novas em campo, o técnico Mano Menezes comandou nesta manhã mais um treino do Timão. Veja na reportagem de Adriano Dolfi. O trabalho dos operários no CT, o treino dos goleiros, o bate-bola dos jogadores e a animada conversa de Mano Menezes com a comissão técnica. Detalhes que passaram um pouco despercebidos, porque as lentes buscavam imagens dos novos reforços do clube. O lateral Ferrugem e o volante Elias realizaram exames médicos aqui no CT Joaquim Grava. Foram aprovados e só aguardam a apresentação oficial à imprensa. Elias, aliás, concede entrevista coletiva nesta quinta-feira. Ferrugem vai brigar por posição com Fagner, o atual titular da lateral direita. Em clube grande a gente sempre tem concorrência. Em clube grande a gente sempre tem que
está mostrando a cada dia. Com relação à sombra, como todo mundo diz, eu sou de outra opinião. Eu acho que num clube grande não existe titular absoluto, né? E sim 11 jogadores ou 20 e tantos jogadores que têm que estar bem para quando entrar para vestir a camisa do Corinthians, ajudar o Corinthians a conseguir a vitória. Já Elias chega com status de ídolo do clube, talvez ajudando a aliviar a pressão no Parque São Jorge. É um jogador com a história que o Elias tem no clube, né? Chegar, sem dúvida, vai nos ajudar bastante, né? E, ao mesmo tempo, a gente sabe que você jogar em clube grande existe uma pressão natural, né? Então, a gente sabe que se as coisas correrem bem, essa pressão vem para o lado bom. E a gente sabe que se não for bem, essa pressão vem para um lado de você trabalhar pressionado, né? Então, a gente tem que tentar tirar proveito disso para que a gente consiga arrancar bem no campeonato e fazer essa pressão ficar numa coisa boa. Alguns assuntos permanecem indefinidos. A saída de Emerson Sheik, a reformulação no elenco e a chegada de mais reforços. No mercado, quem que você indicaria? Estão falando muito em Rafael Sobis, aí podem falar também em Kleber, do Grêmio, que está encostado lá e também está precisando de mercado. Se você tivesse essas opções aí, quem você traria? Pô, tem 24 anos, quer que eu vire diretor logo cedo assim? Não sei, os dois que você falou são jogadores de muita qualidade, né? Mas é difícil falar qual jogador que eu indicaria, né? Certeza mesmo, o Fagner só tem uma. Logicamente que o Corinthians é sempre uma equipe grande e sempre vai disputar título, isso é evidente. Hora de falar do Palmeiras, que segue a preparação para o início do Campeonato Brasileiro. As notícias do Verdão com Fernando Gavini. Allan Kardec posando de modelo com a camisa do centenário do Palmeiras. O uniforme que mais vai ser usado pelo time daqui para frente na temporada. O centroavante foi um dos 3 do Verdão eleitos para a seleção do Campeonato Paulista. Além dele, o goleiro Fernando Praz e o zagueiro Lúcio também foram escolhidos. O Palmeiras só perdeu para o Santos, que teve 5 jogadores selecionáveis. Já o ituano, que eliminou o Verdão, teve apenas o zagueiro Anderson Salles escolhido entre os melhores. Fato que aumenta ainda mais a decepção pelo Palmeiras não ter chegado à final do Paulistão. Até hoje eu estou bem chateado, porque o time que a gente tem, a gente poderia até chegar ao título. Mas os méritos foi do ituano ter ganhado o jogo e bola para frente, né? E para esquecer o sabor amargo do Paulistão, só mesmo voltando a jogar e a vencer. O Palmeiras estreia no Campeonato Brasileiro no dia 20 de abril contra o Criciúma, em Santa Catarina. Até lá, serão 11 longos dias de treino. A gente não queria isso, né? A gente queria estar jogando as finais do estadual, mas foi o que aconteceu. A gente tem que focar agora no Brasileiro e essa preparação está sendo boa. A gente tem jogadores que tá no DM, tá saindo no DM para ajudar nós. Pelo menos o Palmeiras vai aproveitar todo esse tempo para recuperar todos os titulares que estavam machucados na reta final do Campeonato Paulista. Todos eles estarão à disposição de Gilson Kleina para enfrentar o Criciúma no dia 20. Além disso, o Palmeiras está muito perto de fechar a contratação de Douglas Tanque, que disputou o Paulistão pela Penapolense. E o Allan Kardec deve fechar nos próximos dias a renovação de contrato por mais 5 temporadas. Da Academia de Futebol, Fernando Gavini. Meus amigos, eu acho que está faltando para o Palmeiras uma contratação parecida com essa que o Corinthians fez com o Elias. Uma contratação que resolva o problema da estabilidade emocional da equipe. Eu achei que nesse final de campeonato faltou um pouco. Por exemplo, Fernando Praz machucou, ficou Allan Kardec, machucou Allan Kardec. Aí quem que ficou lá segurando as pontas dentro de campo? Ninguém, sabe? Quem segura são os mais velhos. Né? O Valdívia não tem essa estabilidade emocional. Ele é emoção pura, né? Ele é explosão. O Valdívia é para entrar e arrebentar. Explosão pura, é dinamite. O Valdívia é dinamite. Já o Elias, que vem para o Corinthians, não é. Ele é calma, cautela, tal, o cara dá o bote na hora certa. Tem essa preocupação, o Palmeiras tem que ter na próxima contratação. Não pode trazer qualquer um, tem que ser um cara que venha para equilibrar. Né? Venha para solucionar o problema e não para causar mais problema ainda. O Palmeiras, eu acho que tem um bom time, ponto. É um bom time, fez um bom papel no Campeonato Paulista. Acho que a derrota para o Ituano não tira
o brilho. Aliás, bela camisa essa nova. Bonita camisa, bonita camisa. Lembra um pouco aquela azul que o Palmeiras teve. Né? E aí num tom de verde, mais fiel às cores do clube. E a cruz, né? Bonita, muito bonita. Aquela cruz é a cruz de Savoia, né? Exatamente. Cruz de Savoia. Então, uma camisa muito bonita. E voltando, então o Palmeiras realmente ele precisa de reforço para deixar o elenco tão forte quanto é o grupo. Eu acho que o Palmeiras tem um bom time, Chico. Se você observar de 1 a 11, é um bom time, é um time que dá para brigar por título. A questão é justamente quando acontece o problema de perder um goleiro como o Fernando Praz, de perder um homem de frente como o Allan Kardec. Né? O Allan Kardec hoje ele é primordial, assim como é o Fernando Praz. E o Valdívia também, que jogou meio machucado contra o Ituano, também faz falta. Então, se reforçar o Campeonato Brasileiro é um dever do Palmeiras. Campeonato Paulista, a Federação Paulista de Futebol divulgou hoje a lista da seleção do Paulistão com os melhores jogadores do estadual em 2014. Confira os escolhidos. No gol, Fernando Praz, o capitão do Palmeiras. Nas laterais, Cicinho do Santos e Álvaro Pereira do São Paulo. Na zaga, Lúcio do Palmeiras e Anderson Salles do Ituano. Os volantes são Arouca do Santos e Hudson do Botafogo. O meio-campo é formado por Cícero e Giovani, os dois do Santos. No ataque aparecem Thiago Ribeiro, do Santos, e Allan Kardec, do Palmeiras. E para completar o domínio santista, Oswaldo de Oliveira foi escolhido como técnico. Cícero ainda levou o título de craque da competição. Léo Costa, do Rio Claro, com 9 gols no Paulistão, foi eleito craque do interior. E quem leva o título de revelação do campeonato é Giovânio, do Peixe. Domingo tem decisão pelo Paulistão. Santos ou Ituano? Quem vai ficar com o título do Campeonato Paulista de 2014? O Santos precisa reverter a derrota do primeiro jogo por 1-0, caso queira ficar com o título do Paulistão. E o Osmar Garrafa esteve no CT Pelé acompanhando mais um treino do Peixe. Veja só. No Santos, uma unanimidade. O elenco ainda continua digerindo a derrota de domingo para Ituano na primeira partida da decisão do Campeonato Paulista. Com certeza a equipe sentiu, né? Essa derrota. Não estava nos nossos planos. Nossos planos era vencer a partida, como sempre foi em todos os jogos, principalmente se tratando já do primeiro jogo da final. Para Arouca, essa derrota do final de semana tem que ser o combustível da equipe, para que ela possa reverter essa situação de desvantagem e sair com o título de campeã domingo no Pacaembu. A equipe está mordida com isso e vai fazer de tudo para reverter, e eu confio muito na minha equipe. Por falar em Pacaembu, Arouca não quis polemizar, mas lamentou o fato de ter que decidir o campeonato longe da Vila Belmiro. Fizemos a melhor campanha que era para poder jogar em casa, né? Tanto que tinham falado que a melhor campanha tinha essa vantagem, mas acabou que no final tinha um regulamento, alguma coisa assim, que acabamos tendo que jogar no Pacaembu, mas todos sabem que a casa do Santos mesmo é na Vila, onde nós jogadores nos sentimos melhor. Mas como foi marcado no Pacaembu, se lá que tem que ser, vai ser como foi no Morumbi, naquela decisão contra o Guarani. E vamos fazer de tudo aí para reverter esse placar aí que tivemos no primeiro jogo. Para ficar com o título, o Santos precisa de uma vitória por 2 ou mais gols de diferença. Ao Ituano, que tem a defesa menos vazada do campeonato, basta um empate. Apesar dessa vantagem da equipe do interior, Arouca não vê favorito para a conquista do caneco. Não existe favoritismo, desde quando passou esses 2 jogos para o Pacaembu. A equipe deles saíram na frente no primeiro jogo, mas como eu falei, a equipe do Santos é madura o suficiente para poder reverter esse placar. Quanto à equipe, o técnico Oswaldo de Oliveira só deve confirmar o Santos oficialmente no treinamento apronto da próxima sexta-feira. Mas no trabalho de hoje, ele sinalizou uma alteração na equipe, com a entrada de Alisson em lugar de Gabriel. Com isso, Cícero teria mais liberdade para encostar no ataque. Que deu para perceber ali com a entrada do Alisson ali, ganhamos um pouco na agressividade ali da marcação e com a chegada um pouco do Cícero um pouco mais à frente, né? Mas vamos ver que tem o trabalho dele durante a semana, se vai ser isso aí mesmo ou se vai alterar. Bom, meus amigos, o Arouca tá sorrindo, legal, bacana, o ambiente tá bom, agora perdeu o título pro Ituano. Ó, eu sinceramente acho que o Oswaldo de Oliveira não se segura lá se perder esse título, não. Porque pouquíssimos times grandes chegaram na final com o time do interior e perderam o título. Eu me lembro do Palmeiras, que perdeu para o Inter de Limeira, perdeu um paulista e depois perdeu o Brasileirão para o Guarani, em 78. Então, quer dizer que aí é complicado, né? Então vamos esperar que o Santos saia bem. Torcendo pelo Santos.
Bom, segundo o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, o Instituto Ronaldinho Gaúcho, última notícia, hein? Desviou R$1,5 milhão. É um levantamento feito por uma investigação especial que durou mais de um ano e fruto aí de um projeto social do Ronaldinho com a Prefeitura de Porto Alegre. Resultado final da enquete, quem se classifica para a próxima fase da Copa do Brasil, deu São Paulo com 60% dos votos. Gazeta Esportiva volta amanhã. Tchau. Nos vemos daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta. Até já. Tchau.